Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Olá, querido irmão, amada irmã, muito bom dia, paz e bem na sua vida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, chegando nesta terça-feira com o programa Fé e Vida pelas ondas amigas da Rádio Verona, você que nos acompanha, muitas bênçãos, muita luz em todos os passos da família, vivendo esta semana. Eu quero dedicar esse dia, esse momento desta terça-feira para, unindo-nos à palavra, buscar viver a caridade no exercício da nossa vida cristã. Chamados ao amor, criados a partir do amor de Deus, chamados a viver esse amor no dia a dia. Numa sociedade que às vezes é indiferente em vários aspectos, inclusive nesses valores cristãos. Quantas pessoas são capazes de ver a necessidade do irmão bem próximo ali, bem à sua porta, e passa de um lado ao outro, como se nada estivesse acontecendo. Então, falta esse exercício da caridade. Recebemos de Deus a cada dia o seu amor, a sua ternura, a sua bondade, para viver esse valor, esse exercício cristão, no exercício com o irmão, com a irmã. Viver a indiferença não combina com ser cristão. Jesus, por amor, toma a cruz a cada dia e vai seguindo o caminho. E esse tomar a cruz é por nós, é para que no sofrimento de Jesus, na fidelidade dele ao Pai, temos a certeza da vida eterna. Muito bom dia, meu querido, então, meu querido irmão, minha querida irmã. Enquanto nesta terça-feira você vai aí na casa, preparando os arranjos, né, da sua casa, da sua cozinha, é hora de almoço, né, preparando esse almoço gostoso, que a gente vai preparando com muito carinho, com paciência, né, observando, degustando ali, se vê se está no tempero legal. E daqui também nós queremos fazer esse exercício, só com um aspecto espiritual, com você, no Fé e Vida, buscando ir à luz da palavra de Deus, trazendo o tempero espiritual para a nossa vida. Então, muito bom dia a você, meu abraço a você que nos acompanha bem perto ou os mais distantes, por acaso alguém nos acompanha pelos aplicativos de rádio, alguns dos meus parentes acompanham na cidade de Governador Valadares, por exemplo, né, em um assentamento na cidade, várias pessoas lá da família acompanhando. São irmãos, sobrinhos, sobrinhas que nos acompanham. Meu abraço a todos e você, aqui por perto também, no Promorar, na nossa paróquia. A Mariana sempre nos acompanha também. Deus abençoe, fortaleça a vida, o trabalho, a dedicação à vida e à igreja. Fazer deste momento um momento de graça, ternura e paz, vivendo com entusiasmo esse mês missionário. E a missão, partindo da palavra de Deus, ela aquece o coração. E corações aquecidos, fervorosos, vai nos fazendo pisar no campo da missão com mais coragem, mais disponibilidade. Vamos, pois, nesse sentido, nos envolver agora com uma canção e após esta canção vamos voltar com a palavra de Deus para hoje, essa palavra que vai pedir de nós esse ato da caridade. Vamos à canção, voltamos daqui a pouquinho com o Evangelho do dia.
quer ser religião. Muito bem, meu querido e minha querida, voltando aqui, ainda retomando um pouco, da proposta dessa canção, na vida cristã, quando nós nos dispomos a ser seguidor dos passos de Jesus, vamos aprendendo com ele desse exercício bonito de cada dia, de viver essa caridade, não a caridade interesseira, faço que depois farão a mim. Não, é a caridade no amor oblativo. O que eu tenho a oferecer, ofereço. É o momento da caridade fraterna, é a vida de irmãos. E, olhando tudo isso dentro da proposta cristã, é ter um coração em comunhão. E esse ter o coração em comunhão vem de encontro também à proposta que há poucos dias, final de semana, nós até, com toda a igreja, encerrávamos aquele caminho sinodal. Comunhão, participação e missão, tudo com o fermento do amor fraterno. Vamos então à palavra de Deus hoje, vendo que ela nos indica nessa direção, nessa perspectiva. Lucas, no capítulo 11, versículos 17 ao 41. Lucas 11, 17 ao 41. Então, naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou, pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos, de maldades. Sois insensatos, insensatos. Aquele que fez o exterior não faz também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, o que diz a Sagrada Escritura nesse Evangelho de Lucas? Em primeiro lugar, Jesus não se organiza tão somente pela lei, mas pela prática da caridade. E ele até aceita ir jantar na casa do fariseu. Mas os fariseus sempre ficam assim com o olho grande em Jesus, vendo as ações dele para ter motivo para criticar. E aqui mesmo tendo convidado Jesus para a refeição na tua casa, vai observar que Jesus senta-se à mesa sem lavar as mãos. E vão falar sobre isso não porque ali era prática somente por causa da higiene, mas por causa da lei. E Jesus entende que é por isso, e sempre em tudo ele tem a resposta. Da esmola do que vós possuís, deixai de ser hipócritas, procurai fazer o bem, a caridade. Isso é mais importante que qualquer lei que se apresente. Então, aqui, consoante as palavras de Jesus, é fácil condenar certo cristianismo, inclusive relativos ao culto. Se não tivermos cuidado, cairemos no farisaísmo, de só preocuparmos-nos com o rito, com aquela doutrinação, esquecendo uma ação caritativa. Mas, por respeito à autoridade divina ou eclesiástica, não vamos esquecer que o lado divino Jesus nos comunica, e esse divino toca o amor mais profundo e convida a caridade. Os que vivem da lei vão como que ficarem cegos dentro do ato da caridade que Jesus propõe. Mas Jesus tem uma convicção, e essa convicção o faz até aqui provocar uma discussão com o fariseu. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, ou seja, a mão, o corpo, tudo por fora, mas por dentro, muitas práticas de injustiça, de roubo, de maldades.
e os chama de insensatos. Porque o mais importante não é ficarmos cegos na prática da lei, mas buscar sempre um ato da caridade. E ele conclui: antes da esmola do que possuís, e tudo ficará puro e bem para vós também. Então, apesar de tudo, também no centro dessa visão das coisas se formaram, que nos faz santos, é preciso fazer tudo, às vezes dentro do anonimato, sem bater palmas, sem elevar bandeiras. Fazer a caridade é aquele momento de tocar o coração, não a aparência. Seria injusto o desprezo fácil a Jesus se assim o fizéssemos, porque ele faz tudo no silêncio e nós, seguidoras dele, se nos dispomos à caridade, é fazer a caridade sim, sem querer aplausos. Ter a caridade como uma virtude da vida cristã e praticá-la intensamente. Para a perfeição individual, mais um individual no silêncio que aponta para a simplicidade a ser vivida na comunidade. A cada pessoa, tocada pelo carinho do amor, vai ter um coração bom também, um coração puro nessa prática da caridade. Que possamos nós, queridos irmãos e amadas irmãs, exercitarmos-nos cada vez mais nesse bom caminho. Vamos, pois, nesse aprendizado com Jesus, nesse ensinamento dele, ouvir uma canção e depois já voltamos com alguns recados de nossa vida e missão paroquial. Nossa missão. Vamos, companheiros, ler a Bíblia e meditar. Ela nos fala a verdade. O mesmo pão. É isto, meu amado irmão, minha querida irmã. A opção por Jesus vai exigir de nós um despojamento muito grande. Um deixar de lado muitos valores que achamos até como principais, mas como fazendo a opção por Jesus, vemos que a grandeza está nele, esse despojamento vai acontecendo e vai nos qualificando como discípulos e discípulas dele de forma mais concreta, não presos aos nossos esquemas, às nossas caridades interesseiras, mas uma caridade fraterna, o que pede de nós. Nesse sentido, eu até retomo um pouco desse coração em comunhão com Jesus. Jesus foi e sempre será o modelo para quem quiser seguir. Assim foi para os apóstolos, ali, 12 homens disponíveis, despojados para o seguimento, e para tantos santos que nós conhecemos que optaram por seguir a Jesus.
os conhecidos e os desconhecidos, e para toda pessoa que se identifica com a mensagem de Jesus e a assume com uma fidelidade autêntica. Sente-se chamado a isto e vai sendo, de certa forma, no seguimento a Jesus, um sinal no mundo para viver a missão de cada dia. Então, o Divino Mestre, Jesus, ele, nos seus ensinamentos, cria sempre um grupo. Os apóstolos, e tem todos os discípulos que querem ali aprender um pouco mais e vão seguindo. E hoje para nós também, uma igreja discípula de Jesus, uma igreja que traz no nome a apostolicidade, somos católicos, apostólicos e romanos, então nesse apostolado, é um apostolado do seguimento a Jesus. E é nesse seguimento que vamos, de fato, não nos prendendo aos meus esquemas, mas sempre reservando lugar para viver com autenticidade o meu seguimento a Jesus, fazendo o meu coração num constante desejo dessa comunhão com Jesus. Isso vai nos ajudando a crescer e viver na fé. Falando em viver na fé, vamos aos nossos trabalhos, paroquiais para esses próximos dias. Recordo com você que nesta terça-feira, logo mais às 15 horas, vamos estar ali na Secretaria Paroquial, na disponibilidade para o atendimento. O atendimento às pessoas que desejam esse atendimento, seja uma confissão, uma fala amiga, um recado, ou tirar uma dúvida, ali um dos padres estará para esse atendimento. De 15 horas até mais ou menos lá 18h30, 18h40, quando depois temos o momento da Santa Missa, que é 19 horas. E falando dessa Santa Missa, é uma missa na qual nós trazemos a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todas as terças-feiras, celebrando essa memória e renovando a nossa consagração a Maria. Quando falo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o mundo em que vivemos, precisamos gritar por esse socorro mesmo, Às vezes, a nossa volta, o aspecto humano, a gente não vê nenhuma possibilidade, às vezes, de socorro. Como eu já disse bem no início, há uma indiferença, há um descaso muito grande nos relacionamentos. Então, a nossa fé que nos envolve e pedindo a Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela vem como advogada nossa, como estrela que a cada manhã já desponta mostrando-nos a direção a seguir. E a luz aponta a seguir Jesus. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, logo mais na celebração da Santa Missa, você possa vir. Teremos então essa renovação à consagração, além da Santa Missa, a comunhão, a palavra de Deus nos orientando, esse momento da intercessão de Maria. E eu recordo já para o dia de amanhã, na quarta-feira, a nossa quarta da palavra, que a gente possa ir, de fato, com a Bíblia nas mãos e aquele desejo forte no coração de conversão, levar a palavra de casa em casa. É a quarta do Evangelho, é a quarta da palavra em nossa paróquia, que é o momento de a gente retomar o Evangelho já do próximo domingo e intensificar uma reflexão de família em família, trazendo alguns comentários, algumas chave de leituras para nos levar a compreender a nossa missão a partir da palavra e dos questionamentos que a palavra nos traz, que exige de nós ali, naquele momento da hora da palavra, um dialogar em torno da palavra. Não é um momento de oração, não é uma celebração, é um encontro de reflexão da palavra de Deus. Até eu já falei em alguns grupos, Alguns vão ali chegando como se fosse um momento de celebração. Não é celebração. Não é. Pode iniciar tranquilamente, fazendo o nome do Pai, invocando o Espírito Santo, fica parecendo uma celebração. Mas ali é o momento da palavra. É a palavra que vai envolver a nossa vida. E as perguntas que surgem não é para contar a minha história, não é não. É fiel à palavra ali. Então amanhã, quarta-feira, a todos os dirigentes, nosso carinho, nossa bênção, que possam conduzir a hora do Evangelho, pautados mesmo, focados na palavra de Deus. Aí haverá crescimento, vai aquecer o coração, aí depois vem momentos de celebrações mais frutíferas, com a nossa consciência da palavra, e a nossa própria missão vai acontecendo de verdade. Lembro então que na próxima sexta-feira temos um encontro de formação para a nossa missão. Então, esse encontro de formação, sexta-feira, 19 horas, ali no Salão
paroquial, né? Nosso centro pastoral. E desse encontro, vamos estar trabalhando ali a Evangelho Gáudio do Papa Francisco, com uma proposta de um trabalho em grupo, depois uma retomada com a chave de leitura para nós compartilharmos, né? Então a gente vai viver isso aí. E no domingo, dia 22, é a nossa missão na nossa paróquia Santa Luzia, ali começando na praça ali, perto do sinal que segue para Santa Cruz, naquela praça em frente ali. Ali a nossa acolhida, nossa partilha, nossa bênção, nosso envio, né, o cafezinho partilhado. Depois, às 11 horas, voltamos ao mesmo local para concluir a missão. São os nossos recados mais urgentes para esse momento. Eu falo ainda da nossa reforma lá na Igreja Matriz, com poucos recursos, mas com muita coragem, vontade de vencer, iniciamos, né? Por fora ali estamos fazendo. Mas você que faz parte da paróquia, procure ser mais solidário nas suas doações, nas suas coletas, nos seus dízimos, para que a gente não possa parar, ir tendo sempre caindo uma ajuda, uma solidariedade, vendo o andamento da obra, a sua colaboração é de suma importância. Que Deus abençoe a todos nós, nesta obra também, que é de todos nós, e viver essa grandeza da partilha da comunhão. Peçamos a bênção por você que nos acompanhou, e você que nos acompanha sempre, a sua família, muita graça na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, a nossa querida Mãe, Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo você com a canção um pedacinho, e nós voltamos amanhã neste mesmo horário, na quarta-feira, quarta da palavra. Simplicissimamente nós viveremos.